É uma súplica do salmista Davi. Nós já lemos outros trechos aqui, referentes e escritos também pelo salmista Davi, mas nosso texto base vai ser voltado para essa situação de súplica pela qual passou o salmista. Todos encontraram? Amém? Quero me dirigir, evidentemente, também às pessoas que estão em casa, que Deus possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu, através de sua palavra. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo, nem um vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para que a gente não se perca, né? E queremos dizer, irmãos, que o título da nossa meditação nesta noite será o privilégio de se dirigir ao Deus único e invisível. O privilégio de se dirigir ao Deus único e invisível. Nossa palavra-chave de hoje será oração. Nada mais justo do que, num culto de oração, possamos falar do que representa a oração para o cristão. Quais são os tipos de oração? Será que eu estou me dirigindo a Deus da forma correta? O que é que está faltando para que Deus responda à minha oração? Né? Quantos exemplos de oração bem-sucedidas nós temos na palavra de Deus? São diversos, não é isso? Temos também aqueles que não foram, porque, na verdade, Deus tem várias formas de responder à oração. Pelo menos 3, com certeza, todos nós conhecemos, não é isso? Então, Deus, Ele tem a sua forma de fazer. Né? Então, no nosso texto base, Salmo 143, o salmista Davi está diante do Senhor colocando uma súplica pela uma situação pela qual ele passara, que realmente distanciou de Deus. Na verdade, Davi, como nós sabemos, foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi usado por Deus desde sempre. Entretanto, o pecado o afastou de Deus. E se a gente começar, irmãos, a refletir essa questão do pecado afastar o homem de Deus, isso vem desde o Éden, a gente sabe disso. Né? Adão, que tinha comunhão plena com Deus, orava e recebia a presença do Senhor a cada fim de dia, ele, por intermédio do pecado, se separou de Deus. Né? Se a gente segue mais à frente e encontra
Caim, que deixou a soberba descer ao seu coração e, por intermédio do pecado de homicídio, ele também se afastou de Deus. E tantos exemplos que nós temos na palavra de Deus, irmãos, pelos quais servos do Senhor, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, se afastaram por conta do pecado. Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, e Ele sempre providenciou a escapatória. Deus jamais se distancia de nós. Jamais Ele se distancia. Assim como Ele ouviu a Davi, Ele continua ouvindo a sua igreja. Assim como Ele ouviu cada servo daquele, até mesmo no último momento de suas vidas. Como é o exemplo de Sansão, né? Sansão, na hora da morte, ele suplicou ao Senhor forças pela uma última vez, e Deus respondeu, né? Então Deus, irmãos, Ele está sempre pronto a nos ouvir. O que ocorre é que muitas vezes a gente se afasta de Deus. Deus, Ele está sempre muito próximo, mas nós nos afastamos dEle. E por essa razão, nem sempre a resposta que a gente gostaria de ouvir de Deus é a resposta que vem para a gente. Né? Então, veja só, a palavra oração no original significa oratio onis, que quer dizer discurso ou prece. Então, lá em Gênesis 4, de 4 a 7, o que faltou a Caim foi justamente o domínio sobre os seus desejos, né? O desejo do mal, de praticar o que era errado. E quantas vezes, irmãos, Deus não ouve a nossa oração por conta dos nossos desejos maus, né? Então, a gente conhece que Deus responde com um sim, com um não ou com um espere. E por que Deus responde dessa maneira? Porque Ele conhece o intento do nosso coração. A palavra de Deus diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes nós estamos na igreja, a gente sobe à casa de oração, vem à presença de Deus e sente que Deus não ouviu a nossa prece. Então, irmãos, o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Nós precisamos nos preparar para estar diante de Deus em oração ainda na nossa casa, ainda do nosso trabalho, para que Deus possa verdadeiramente nos responder. Não é? E Deus tem prazer em atender aos seus servos. Ele tem prazer. Em 1 Pedro 5 e 7, a palavra de Deus diz, lança sobre ele todas as suas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. Deus, Ele cuida de nós. Ele tem prazer em cuidar de nós. A gente sabe, irmãos, que um dos canais principais que nós temos no nosso relacionamento espiritual para com Deus é a oração. O que seria de nós se a gente não pudesse se dirigir a Deus por intermédio de Cristo Jesus? O que seria de nós? Mas nós temos esse grande privilégio, né, de poder ir ao trono do Santo dos Santos, ir diretamente a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não precisa nenhum intermediário. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. E nós tomamos posse disso um dia quando recebemos. Quando o Espírito Santo de Deus veio habitar em nosso coração e nos deu esse privilégio de ter canal aberto direto com Deus. E o que dizer, irmãos, daqueles que ainda não receberam Jesus? Será que Deus ouve a oração? Ou não? Vai depender, irmãos. Aqueles que ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador, a primeira e grande oração que Deus ouve é aquela de arrependimento. Aquela oração na qual ele se arrepende diante de Deus, tendo a certeza plena de que é pecador e que precisa da graça de Deus para ser salvo.
Então, essa é a primeira oração. E essa oração, irmãos, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, as pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador, elas resistem a esse mover do Espírito. Muitas vezes as pessoas não se convertem porque são resistentes ao ouvir, ao chamar de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele continua de braços abertos. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Ele diz: vinde a mim. É uma atitude, irmãos, que parte da gente para com Deus. Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio do homem. Para que Deus haja no coração de alguém, é necessário que essa pessoa abra realmente o seu coração e queira que Deus faça morada e faça diferença na vida dele. Se essa pessoa nunca fizer isso, irmãos, Deus também nunca vai agir na vida dela. Alguém já disse: o Deus que me criou não me salvará se eu não quiser. E é verdade, irmãos, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. E isso não vale apenas para o incrédulo, não vale apenas para aquele que ainda não recebeu Jesus, mas também para nós como cristãos, que um dia confessamos Jesus como Salvador. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A gente sabe disso. E Deus não faz nada em nossa vida se a gente não der o devido lugar. Né? Então, veja só, a gente anotou aqui algumas coisas que fala: sem oração ou sem uma conversa, nenhuma relação se desenvolve. Meu relacionamento com Deus somente se fortalece se houver essa aproximação por meio da oração. Então, nós sabemos que a oração é o que nos aproxima de Deus. Quando nós estamos orando, Deus está nos ouvindo. E Deus, uma das coisas que Ele considera bastante é como está o nosso coração no momento da oração. A palavra de Deus diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que é que Deus espera de nós? Sinceridade, irmãos. Davi era expert em ser sincero com Deus. Esse texto que nós lemos mostra isso de forma muito clara. Ele se aquebrantava diante de Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, por isso que Deus levantou o seu servo. O que ocorreu com Sansão também foi similar. Uma oração sincera, coração contrito. E o que dizer de Ana, irmãos? Que maravilha! A história de Ana, como nós sabemos, apenas sussurrando, ela orou por diversas vezes. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor de Ana, dando-lhe um filho. Não é a altura que eu oro, não é o barulho que eu faço, mas é a sinceridade do meu coração que faz a diferença diante de Deus. Você quer que Deus ouça a sua oração? Seja sincero. Não adianta esconder ou ao menos tentar esconder, seja o que for de Deus, porque como nós sabemos, Ele é onisciente. E a melhor coisa que se pode fazer é verdadeiramente ser sincero. Colocar diante de Deus cada situação. E Deus está pronto para nos ouvir, irmãos. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós abrimos a palavra, Deus está falando conosco. Claro que existem outras formas de Deus falar, através dos louvores, como foi feito hoje à noite aqui, né, com muita maestria, para a honra e glória do Senhor. Deus fala através da natureza, Deus nos fala de tantas formas, mas a gente, como filhos de Deus, temos poucos canais que nos levam até Deus, e a oração é uma delas. Claro que, irmãos, além da oração, Deus pode nos ouvir através das nossas atitudes também. Não adianta eu orar,
como a palavra de Deus diz, a oração do hipócrita, né? Querendo se mostrar melhor, né? Porque Deus não ouve. A palavra de Deus diz que que aquela pessoa já recebeu o seu galardão quando está fazendo isso de forma hipócrita, que seria praticamente fazer para o homem. Nós jamais devemos fazer, seja o que for, pensando no homem. A palavra de Deus diz que tudo quanto fizermos, devemos fazer como se para o Senhor fizesse. Isso vale, irmãos, para a nossa vida estudantil, nossa vida profissional, nossa vida como filhos, como pais, em todos os sentidos da nossa vida, em todo o nosso viver. Será que nós estamos verdadeiramente fazendo tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor? Que o Senhor fale ao seu coração nesse sentido, né? A gente precisa verdadeiramente fazer como se fizesse para o Senhor todas as coisas. E aí, quando isso ocorre, irmãos, o canal ele flui. Deus ouve com muito mais facilidade a nossa oração. O que ocorre muitas vezes de Deus não nos ouvir é porque o canal está obstruído. E nós precisamos desobstruir esse canal. A gente precisa, por intermédio das nossas ações, com o nosso coração sincero e puro diante do Senhor, se colocar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que sou pecador. Mesmo recebendo Jesus um dia, nós continuamos sendo pecadores, irmãos. A grande diferença de nós, pecadores redimidos em Cristo Jesus, e aqueles que ainda não o fizeram, aqueles que não o receberam, é que nós não temos os nossos pecados amultuados, né? Porque o Senhor Jesus Cristo intercede por nós e os nossos pecados são perdoados. E existe da nossa parte, daquele que um dia recebeu Jesus, o conhecimento pleno de que por intermédio do Senhor ele tem os seus pecados perdoados. Aquele que ainda não recebeu Jesus, mesmo se considerando cristão, mas é um cristão que ainda não anda nos caminhos do Senhor, essa pessoa precisa reconhecer que necessita do Senhor, que sem Ele nada somos nesse mundo. Nada, irmãos. Alguém já disse que o maior sucesso que alguém pode chegar na vida, nada vale se ele for um frustrado espiritualmente, se ele tiver insucesso na sua vida familiar, e principalmente, irmãos, se ele um dia não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se a gente passa por esse mundo, irmãos, sem reconhecer isso, e agora eu me dirijo àqueles que ainda não o fizeram, se você passa por esse mundo e não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você se assemelha a qualquer outra criatura de Deus. Qualquer outra, uma planta, um animal, ou qualquer coisa parecida. Sabe por quê, irmãos? Porque eles têm o mesmo ciclo de vida que nós temos, nós humanos. Ele nasce, ele cresce, ele procria e morre. Mas Deus não nos fez apenas para nascer, crescer, procriar e morrer. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Então, se eu passo por aqui e não reconheço que eu fui criado por Deus, na condição de ser e viver para o louvor da sua glória, eu estou similar a um animal, a uma planta ou qualquer outro ser. Eu passo por aqui, mas não cumpro com o principal objetivo que Deus estabeleceu para a minha vida, que é louvor da sua glória. E como é triste, irmãos, quando a gente não cumpre isso, a gente fecha os olhos e não sabe para onde vai. Algumas pessoas dizem que Deus me coloque aonde achar melhor, ou até diz, aonde achar que eu mereço. Nós não merecemos absolutamente nada.
inclusive a vida eterna. Se nós a temos garantida, é porque Jesus Cristo pagou um preço, um alto preço por nós. E nós somos salvos pela graça do Senhor. Não de graça. Para nós, talvez não tenha nenhum preço a ser pago, porque realmente Ele pagou e pagou muito bem com preço de sangue. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça, custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é muito bom a gente estar sempre meditando nessa realidade, irmãos. Deus quer falar ao nosso coração e muitas vezes a gente não está dando ouvidos, né? Mas que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmãos, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Muitas vezes a gente quer fazer oração somente de petição, né? A gente vem para a casa do Senhor e diz: vou orar por isso, por aquilo, esquece de agradecer a Deus. A gente tem um exemplo do Pai Nosso, quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, que a primeira coisa que Ele fez foi engrandecer o nome de Deus antes de pedir qualquer coisa. Ele disse: você precisa orar dessa forma. É a primeira coisa que a gente deve fazer. Quando Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Ele deu honras. Ele na condição de filho e de Deus que é também, mas naquele momento, Ele estava engrandecendo o nome do Senhor. E muitas vezes a gente chega com tanta sede, né, na casa de Deus, diante do Senhor, que a única coisa que a gente lembra é de pedir. Mas a gente precisa também agradecer. Em todas as situações, até naquelas que não são muito boas ao nosso ver. Mas Deus tem um propósito. Sempre que Deus nos dá um sim, Ele tem um propósito. Quando Ele nos dá um não, Ele também tem um propósito. E Ele, às vezes, nos dá como resposta o espere. Será que nós temos entendido quais são as respostas que Deus tem nos dado para cada oração que a gente faz? Será que nós temos percebido que Deus continua a falar ao coração daquele que verdadeiramente é sincero? Que eu preciso desobstruir o canal para que Deus ouça a minha oração? Agora, irmãos, mesmo que o canal esteja obstruído, mesmo que alguém esteja lá no fundo do poço, na pior das situações, é a sinceridade, é o coração quebrantado, que mais uma vez nos dá a oportunidade de Deus ouvir o nosso clamor, de Deus ouvir a nossa oração. Então, Deus pede muito isso para cada um de nós. Em 2 Crônicas 7,14, um trecho muito conhecido: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Né? Então eu ouvirei do céu, sararei e perdoarei os seus pecados. 2 Crônicas 7,14, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus precisa que nós nos humilhemos perante Ele. É necessário que haja essa confissão do pecado. É necessário que haja realmente esse coração contrito. E muitas vezes a gente não tem feito isso, não tem se colocado verdadeiramente com o sentimento de estar humilhado aos pés do Senhor. Não é aos pés de homem, irmãos. Não é na igreja simplesmente, mas é onde você estiver, até dentro do seu quarto, em oração. A gente precisa se humilhar perante o Senhor e colocar diante dEle a nossa súplica. E aí Deus nos ouve. A gente destaca aqui alguns tipos de oração. Oração de arrependimento, Salmo 51, 17.
Oração ininterrupta, quando em Tessalonicenses, como a gente já leu, capítulo 5 e verso 16, quando se diz orai sem cessar, é uma oração ininterrupta. Como se dá essa oração ininterrupta? Como é que a gente ora sem cessar? Todos nós sabemos. A gente não vai andar por aí com os olhos fechados, orando inconstantemente, mas é em espírito de oração, irmãos. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque o inimigo das nossas almas, ele age sem cessar também, ininterruptamente. Ele espera somente uma ocasião para nos tragar. E por isso nós devemos orar sem cessar. E essa oração sem cessar é viver em espírito de oração, né? Está desviando o nosso coração da maldade, os nossos olhos da maldade, as nossas atitudes da maldade. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente tem a chance de fazer o bem e não faz, né? Quantas e quantas vezes. E como será que Deus recebe essa nossa atitude? Certamente entristecido, né, irmãos? E principalmente a gente como cristão, que conhece a palavra de Deus, às vezes a gente fica se resumindo a ser religiosos, mas não é isso que Deus quer. Religião nenhuma leva o homem ao céu, irmãos, inclusive a nossa. Não é religião, mas é o Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia habitou em nosso coração. E às vezes a gente, eu sou crente e isso basta. Eu sou cristão e isso basta. Mas as suas atitudes, irmãos, têm que andar junto com os seus conhecimentos da palavra de Deus, com aquilo que você um dia aprendeu e recebeu. Porque, do contrário, se as suas atitudes não condizem com aquilo que você diz e com aquilo que você prega, está havendo incoerência espiritual. E Deus não vai receber a sua oração. Alguém já disse que fala muito mais o que eu faço do que aquilo que eu digo. Não adianta eu vir aqui e falar e fazer diferente. É necessário que a gente viva aquilo que a gente fala. É muito fácil vir aqui, né, e dizer o que bem se quer dizer. Mas e quando a gente sai daquelas portas? O que é que Deus tem visto no nosso ser? Será que verdadeiramente nós estamos se portando dentro do padrão que Deus escolheu para que a gente vivesse? Então, aquilo que eu faço fala bastante. Muitas vezes se ora, muitas vezes se canta grandes louvores, mas o viver não condiz, irmãos. E Deus entristece conosco. A nossa oração não é respondida da forma que a gente gostaria. Mas nós somos os principais responsáveis da resposta ser não, da resposta ser espere. Por que Deus fala espere? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber. A gente tem um exemplo muito claro do povo de Israel, irmãos, que Deus tinha estabelecido 40 dias para eles atravessarem o deserto, e por conta da murmuração, eles passaram 40 anos. É muita diferença. Por quê? Porque não estavam preparados para receber a bênção. E acontece também, irmãos, de muitas vezes Deus nos dá a bênção e Ele retira de nós. Nós lemos aqui há pouco, com a história de Sansão, lá em Juízes, né? Juízes 16, 28. A gente vê ali que Deus, mesmo tendo abençoado Sansão, Ele tirou a bênção porque ele desobedeceu. Né? Será que Deus mudou? Não. Deus não mudou.
Nós mudamos. A geração que nós vivemos hoje mudou e bastante. Se distanciou e muito de Deus. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então, muitas vezes, Deus, Ele entra com a sua vontade permissiva sobre a nossa vida. Não é a vontade soberana dEle, mas entra com a vontade permissiva. E muitas coisas que nos desagradam aos nossos olhos, no primeiro momento, acontecem conosco. Porque Deus permitiu que assim fosse. Né? Então, foi isso que aconteceu com Sansão. Ele perdeu a bênção. E, no último momento, Deus teve misericórdia e lhe deu força novamente. E ele matou tantos inimigos na sua morte, do que nem se compara a quando ele estava vivo, né? Durante toda a sua vida. Muitos caíram aos seus pés, porque Deus ouviu no último momento. E, irmãos, a gente que um dia recebeu Jesus Cristo, a gente sabe que Ele habita em nosso coração. Mas existem tantas pessoas que fazem a opção de não ter compromisso com Deus, de viver de forma desordeira, de viver distanciado, porque a gente sabe que andar nos caminhos do Senhor é sinônimo de renúncia. A gente está falando aqui de oração e sabe que para que a nossa oração seja respondida, a gente precisa renunciar a muitas coisas. E na vida cristã, irmãos, ela é feita assim de renúncias. E por conta disso, dessas renúncias, as pessoas preferem não se aproximar de Deus. Porque Deus, Ele é luz. Não é? E onde existe luz, as trevas são dissipadas, a palavra de Deus nos diz assim. As trevas desaparecem. Então, as pessoas que preferem viver no pecado não querem estar diante da luz, porque o pecado é revelado. Então, é isso que ocorre. Quando a gente faz a opção por viver no pecado, automaticamente a gente se distancia de Deus. Então, é necessário que a gente reconheça que precisa viver nos caminhos do Senhor. Além da oração ininterrupta, que é o orar sem cessar, de Tessalonicenses 5,17, nós temos também a oração de ações de graças, no Salmo 100, Hebreus 13,15. A importância de dar graças a Deus por todas as coisas. Muitas vezes a gente só quer dar graças a Deus por aquilo de bom que a gente recebe. Mas é tão importante quanto aquilo que aos nossos olhos não é tão bom assim. Agradecer a Deus e dizer, Senhor, Tu tens um propósito em todas as coisas. Por que eu estou vivendo assim? Passando por essa situação? Deus tem um propósito em todas as coisas. Você que está em casa, lembre-se que Deus tem um propósito em todas as coisas. E para Ele, nada é impossível. Tudo é possível aos olhos do Senhor. Existe também a oração da angústia, que está lá no Salmo 51. Muitas vezes a gente ora a Deus naqueles últimos momentos, como, puxa vida, eu só tenho agora a Deus a recorrer. Né? Momento de angústia, de dor, de desespero. A maioria das vezes que a oração de angústia ocorre, a pessoa está lá no fundo do poço. Mas estar no fundo do poço, irmãos, não é ruim de um todo. Porque quando a gente está no fundo do poço, não tem mais lugar nenhum para ir. Nós já chegamos no limite. O único lugar que a gente pode ir é subir novamente. E é aí quando a gente eleva os nossos olhos e clama ao Senhor. E independente da profundidade do poço que a gente esteja, Deus está pronto para ouvir, se a oração for sincera. Você que está em casa, lembre-se, Deus está pronto para ouvir a sua oração, se ela for sincera. Né? Por mais fundo que seja o poço que você se considere estar, Deus
está pronto para ouvir o seu clamor, está pronto para ouvir a sua oração de angústia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? E aí, a gente encerra a nossa meditação, irmãos, com as 3 respostas de oração de Deus: sim, não e espere. Qual tem sido a resposta de Deus para você? Será que você está apto a ouvir um sim de Deus pela sua oração nesta noite? Será que eu, a começar em mim, estou apto a receber um sim de Deus? E o contrário? Eu estou consciente de que Deus está me dando um não, porque depende da situação em que estou? E ainda, o espere de Deus. Irmãos, Deus não deixa ninguém sem resposta. Nós temos na oração o principal canal de se dirigirmos a Deus. É por meio dela que nós nos aproximamos e aumentamos a nossa relação com Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir a nossa oração através das nossas atitudes também, através do nosso viver. Portanto, irmãos, que Deus continue a falar ao nosso coração e que a cada dia a gente reconheça que existe um Deus que está pronto para nos ouvir, mas depende muito da gente. Depende muito da gente. Deus não responde de acordo com aquilo que a gente bem quer, principalmente quando a gente está em condições inadequadas para receber o seu sim. Então, vamos estar diante de Deus, trazendo o nosso melhor sempre, apresentando a Ele aquilo que a gente tem de mais sincero no nosso clamor. E aí Deus nos ouve. Você pode estar em pecado, irmãos. Se tiver sinceridade em seu coração, Deus vai ouvir o seu clamor. E a palavra de Deus diz também que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por que a palavra de Deus nos diz isso? Porque muitas vezes a soberba sobe ao coração daquele que acha que está espiritualmente bem. E aí, muitas vezes cai, irmãos. Porque Deus entristece. Deus, Ele se entristece com atitudes soberbas. Né? Não somos melhores do que ninguém. Todos nós precisamos da graça de Deus. E todos nós só temos um caminho para a vida eterna, bom e seguro, é se um dia formos morar com Ele. A vida eterna, ela é certa. Independente de estarmos com Deus ou não, todos nós passaremos pela vida eterna. Mas depende muito das nossas atitudes. E a primeira e grande atitude é você dar o passo em direção a Deus. Né? Se você não fizer, você vai viver, bem possivelmente, uma vida eterna distanciada de Deus. A escolha é de cada um de nós. Né? Então, glória a Deus, porque estamos aqui. Deus nos dá a oportunidade de subir à sua casa para orar, para interceder, para apresentar diante deles nossos problemas, mas apresentar também a nossa gratidão pelo muito que Ele nos tem feito. Nunca, irmãos, nunca, em momento algum, a gente precisou tanto de oração como nos dias atuais. Estamos tentando sair de uma pandemia que atingiu o mundo, irmãos. Atingiu de forma devastadora. E muitos foram embora, inclusive servos de Deus. Nós temos exemplos aqui na igreja. E às vezes eu sento no banco ali e escuto certas orações. Possivelmente a pessoa não está pensando naquilo que está falando, mas diz, obrigado porque eu estou aqui.
Tu ouviste a minha oração e eu estou aqui, Senhor. Eu passei por essa pandemia e eu estou aqui. Mas, irmãos, e aquele que não está aqui? Aquele que também era servo de Deus e foi. O que ocorreu? Deus ouviu a sua oração. Tenha certeza disso. A resposta de Deus para ele ou para ela foi diferente da resposta que Deus nos deu. Mas Deus ouviu, irmãos. Nós que estamos aqui não somos melhores do que os que se foram. Em absoluto. Deus não tirou a sua mão deles. Em absoluto. Deus ouviu a oração e fez conforme lhe apraz. O melhor de Deus nem sempre é o meu melhor. Que Deus continue a falar ao nosso coração em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Irmão Cláudio.